Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Dari Tópico. Sou eu, blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso de educação, aluno, estudante, professor, professora, sejam bem-vindos e bem-vindas. E vocês que me acompanham desde a época do Orkut, obrigado. Sem palavras, estamos no Google Plus. Você que acompanha pelo seu e-mail, pelo seu Twitter, pelo seu Facebook. Você que acompanha através do seu blog, pelo seu YouTube. Sem palavras, grato pela confiança de todos vocês. E sem deixar de mencionar aqui uma comunidade que eu gosto tanto, que é a comunidade do Yahoo Respostas. Quer perguntar algo? Quer responder algo? Entre na comunidade do Yahoo Respostas. Mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, da nossa também querida e amada cidade americana. Mandar um abraço para o Tiago, a Marisa Silva, que fizeram inscrição no blog ontem, né? E fizeram um comentário que me foi entregue através do e-mail. Muito obrigado, pode perguntar qualquer coisa que vocês queiram me perguntar, é só mandar um e-mail para joãocarlosmaria@yahoo.com.br e joãomaria_tópico@gmail.com. Nas mídias sociais, as quais eu citei, também qualquer pergunta que você faça nesses meios vão chegar até a mim, né? E hoje eu gostaria de falar com vocês, meus amigos. Ontem falávamos um pouco sobre o construtivismo e a educação, uma bela de uma porcaria, né? E iríamos falar hoje sobre Paulo Freire. Mas, como me perguntaram, fizeram uma pergunta, e essa pergunta, durante a semana, foi uma das mais perguntadas, por assim dizer, resolvi fazer esse vídeo, possa ser que seja a sua dúvida também, né? A avaliação. Qual é o objetivo na avaliação? Quer seja na educação infantil, e você, meu amigo, minha amiga, que faz os cursos de licenciatura, nos anos finais do Fundamental 1 e no ensino médio. Qual que é o objetivo da avaliação e para que avaliar, né? Às vezes a avaliação é vista de uma maneira pejorativa, né? De uma maneira, nossa, meio que terrorista. Mas, na verdade, a avaliação é um instrumento que o professor se utiliza para saber algo. E o que vem a ser esse algo, né? Resumindo a conta, é saber se o aluno está aprendendo ou não está aprendendo, e também ver meios de que por que não está aprendendo. Na avaliação, nós temos a avaliação diagnóstica, que é aquela avaliação diagnóstica, você faz uma prova, faz um trabalho, tem uma quantificação ali e tem um resultado. Isso aí é a avaliação diagnóstica. Mas nós temos também, dentro da educação e pedagogia, a avaliação formativa. E o que vem a ser essa avaliação formativa? Essa avaliação formativa, a grosso modo, quer dizer que o aluno tem certas características, certas condutas que o levam ao erro. Compreende? E quando você avalia esses detalhezinhos pequenos, você consegue entender que, às vezes, o aluno compreendeu bem as regras da aritmética, mas ele está trocando sinais. Então, quando você corrige isso, você consegue fazer com que a pessoa avance. Um outro ponto interessante, você que lida com os anos iniciais, o antigo primário, do primeiro ao quinto ano, antigamente falava a primeira, a quarta série primários, né? Você que está com seus aluninhos aí do primeiro ano, né? Tem entre 6 anos mais ou menos, né? Alguns estão chegando a 7, mais ou menos essa faixa etária. No segundo ano, depois que eles passam para o segundo ano, que eles começarem a aprender a lidar com a aritmética, é muito importante você, professor, professora, que pense num caderno quadriculado, com aquelas margens quadriculadas um pouco maiores que as normais, do que aqueles cadernos técnicos que são quadriculados, né?
Porque esses cadernos pautados em quadrado, o que vai fazer? Vai direcionar a criança para colocar os números tudo certinho debaixo do outro. Porque o que acontece quando você vai avaliar a criança? Ela fez a conta certinha, só que os números estão tão tortos que ela confundiu a ordem da soma ali. Então levou ao erro, não porque ela não sabia, mas por causa desse detalhe. Então a avaliação formativa serve para isso. Então nós temos há muitos e muitos anos recursos simples que podem solucionar a educação. E uma coisa interessante é que por que essas coisas existem? Para facilitar. Que a criança não tem noção de espaço-tempo, não é verdade? Então você vai conseguir fazer com que a criança vá adquirindo acuidade visual. E nessa acuidade visual você pode fazer uma avaliação do campo de visão da criança. Às vezes a criança ela enxerga, mas não enxerga muito bem. É por isso a importância aqui, abre um parênteses, de se ter, em certos períodos do ano, a visita de um oftalmo nas escolas. Eu lembro que antigamente, nas escolas, sempre ia o oculista na escola, a gente chamava de oculista, né? Mas oftalmo, nas escolas e fazia um exame na gente. E lembro também que iam de dentistas e essas coisas todas. Hoje em dia foi se perdendo isso, né? Mas é muito importante porque às vezes a pessoa está lendo e está com dor de cabeça. Não é que a pessoa não gosta de ler, é que ela está tendo dificuldade em ler. Então, essas pequenas coisas que cabem na avaliação formativa. E meu amigo, minha amiga, você que me acompanha nesse canal, essa faixa etária do 0 até os 6 anos é uma faixa etária muito preciosa, é muito preciosa, é muito preciosa. Então, as pessoas que vão lidar com essa faixa etária têm que ser as melhores pessoas possíveis. Porque nessa faixa etária não se pode se aceitar qualquer um. As crianças não podem ser tratadas de qualquer jeito. Porque nessa faixa etária, qualquer erro que tenha ali, qualquer trauma que tenha ali, a criança vai carregar para o resto de sua vida. É mais ou menos isso, né? Então, na avaliação formativa, nós temos esse papel de ver até que ponto é erro do aluno ou ele não compreendeu o que o professor está explicando. Então, por isso que existem as lições de casa. Por que é feita a lição de casa? Qual que é o objetivo de fazer a lição de casa? Qual que é o objetivo de se corrigir a lição de casa? Por que ela existe? A lição de casa nada mais é do que um meio que o professor tem de transformar o aluno em estudante. Por quê? Por que existem essas duas palavras? Aluno e estudante. O aluno, essa palavra significa aquele que busca a luz, né? Ele vai para a escola para aprender e ouve ali e tenta aprender. Em casa, quando ele busca o conhecimento por ele mesmo, ele se torna o estudante. Então, um dos objetivos de se fazer lição de casa é tentar fazer com que os alunos se transformem em estudantes e tenham um gosto por estudar. Simples assim. Uma pessoa que tem gosto por estudar vai ter sempre gosto por aprender. Aprender não significa só aprender o que a escola tem a nos oferecer. Aprender significa muitas coisas. Quantas pessoas aprenderam a fazer bolo? Quantas pessoas gostam aí de ver aí livros de receita, sei lá, ver programas desse tipo e tentar fazer com que aquilo que ele está vendo se transforme numa realidade? Quantas pessoas que gostam de lidar com a construção, vão ser pedreiros e gostam disso e tentam se aprofundar nesse assunto, né? Conversando com outros amigos e assim, e vai vendo vídeos sobre isso, ou na prática mesmo ele vai descobrindo coisas, entendeu? Então, as pessoas estão em busca do conhecimento. Paulo Freire, que foi uma pessoa que eu tenho muitas questões sobre ele, que vou tratar num vídeo futuramente, disse uma coisa certa. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. O que ele quer dizer com isso?
que se você, por exemplo, o Jair Messias Bolsonaro levou uma facada, correto? E ele foi operado. Os conhecimentos da medicina e de cirurgia que o médico possuía, ou o cirurgião possuía, foram importantes para aquele momento. Os conhecimentos de educação ou de engenharia, naquele momento, não seriam úteis. Então, não há saber mais nem saber menos. Há saberes diferentes. Então, se você está construindo uma casa, seu diploma superior não tem muita serventia, porque o pedreiro precisa de conhecimentos de construção. Então, se você está com um problema de encanamento na sua casa, está vazando alguma coisa, entupiu o banheiro, os seus conhecimentos, que você sabe de um monte de coisa, não te servirão para te solucionar aquele problema que você tem. E aquela pessoa que às vezes não tem, entre aspas, não tem muito estudo, mas que sabe fazer que tem um conhecimento daquela necessidade que você tem, vai te ajudar. Então, nesse sentido, não há saberes a mais ou a menos. Você tem um conhecimento, esse conhecimento vai te levar a algum lugar. E na avaliação, quando o professor faz a avaliação diagnóstica agora, ele está quantificando até que ponto os alunos estão entendendo realmente o que ele está passando. Né? Porque às vezes o que vemos é uma displicência, por assim dizer. O aluno está na sala de aula com sono, então de repentemente ele estuda de manhã, poderia estudar à tarde. Isso pode acontecer. Então na avaliação tem todas essas variáveis aí, e cabe ao professor tentar usar a avaliação para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, para que nossos alunos consigam interiorizar o conhecimento e tenham um gosto pelo conhecimento e pela educação. As pessoas, nós pobres, né, o único meio que nós temos de conseguir um lugar ao sol, de dar futuro para as crianças, né, é através da educação. É através de buscar pelo conhecimento. Né? Isso vai fazer toda a diferença. Tá ok? Então, avaliação mais ou menos isso. Tem a avaliação somativa, né? E essas coisas são só variáveis que vão mostrar caminhos para você chegar no objetivo. Só um adendo aí é que, por exemplo, quando você sabe que a criança com tal mês, mais ou menos, vai começar a sentar, com tal mês vai começar a andar, com tal mês vai começar a falar, isso aí você vai observar que tem aquela avaliação da observação. Um professor dos anos iniciais e da educação infantil tem que estar atento a isso, a observar as crianças, é o cuidar, né? O educar, e o brincar. Nessas observações do brincar, nós estamos avaliando também. Você está vendo como que as crianças interagem entre si. E nessa interação você vai ter muitas coisas interessantes que vai te levar a caminhos para poder fazê-los gostarem do ambiente que estão. Correto? Muito obrigado pela atenção que vocês fazem a mim nesse momento. Muito obrigado, meu de coração. Obrigado pela inscrição que vocês estão fazendo aí, que você tem feito no nosso canal. Muito obrigado mesmo, de coração. Você que não é inscrito e está vendo pela primeira vez nosso canal, muito obrigado pela visita. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho aqui em cima ou aqui embaixo, né? Muito obrigado aí. Duvide tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais. Tchau.